Seja muito bem-vindo. Esse é o Análise do Nutri, momento onde eu dou oportunidade para um corredor ganhar uma mentoria ao vivo aqui comigo. Meu nome é Jefferson Gonçalves, sou nutricionista esportivo também, sou corredor amador e ajudo corredores a diminuírem até 10 minutos no seu treino de corrida através da nutrição, com liberdade para comer de tudo e sem engordar. No Análise do Nutri, talvez você está assistindo pela primeira vez, é um momento onde eu consigo ajudar um corredor de uma forma muito específica. E como é que faz para participar? É simples. Você que está aqui ao vivo, você pode ganhar essa mentoria colocando nos comentários "eu quero". O primeiro corredor que digitar nos comentários "eu quero", vou mandar o convite e você ganha essa mentoria, tá? E aí você vai poder tirar todas as suas dúvidas, enfim, ter aí a melhor... Eu vou conseguir te ajudar da melhor forma possível e bem personalizada, né? Então, se você está aqui me assistindo ao vivo, coloque nos comentários "eu quero". Primeiro que mandar "eu quero" é a pessoa que ganha essa mentoria de hoje. Ó, temos aqui duas pessoas que já mandaram. Deixa eu ver quem foi o primeiro aqui. A Taíde. Vamos lá, Silva Taíde. Vou enviar um... Já enviei, só aceitar aí. Deixa eu dar uma saída. Se não der certo, eu vou pro próximo. Galera, manda o "eu quero" quem realmente quer, hein? Acho que esse primeiro aí não vai. Oi. Oi, Olá, boa noite. boa noite. Vira sua câmera aí pra gente bater um papo. Do lado da câmera tem uma bolinha redondinha. Aperta assim que ela vai virar. Aperta na câmera de novo. Aí, isso aí. Tudo bem? Tudo Você bem? fala de onde? Eu moro em Rafar, interior de São Paulo. Paulo, seja muito bem-vinda. Em que eu posso te ajudar? Qual que é a sua pergunta para mim? Então, eu comecei a minha corrida tem 7 meses, aos 46 anos de idade, né? E ainda eu venho acompanhando você sobre alimentação, né? Eu tenho feito isso, mas ainda tenho bastante dificuldade, bastante cansaço, muitas dores na perna, né? E eu gostaria de saber como fazer para melhorar um pouco mais. Tá. Então você sente o cansaço e dor na perna. Em que momento da sua corrida que você sente isso? No começo, no meio da corrida, no final da corrida? É mais no começo da corrida, né? E falta um pouco do ar ainda. Fica ofegante? Isso. Ó, eu tô olhando para baixo aqui porque eu tô anotando, tá? Só para mim ir te ajudando da melhor forma possível. Então você tem cansaço, tem dores nas pernas e fica ofegante. Então, vamos resolver esse problema. Eu vou te fazendo algumas perguntas só para me entender o contexto e te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Você acredita que esses sintomas aí que você está sentindo, esse cansaço, essas dores nas pernas e essa falta de ar, ficar ofegante, está sendo causada por qual motivo? O que você acredita? Eu acredito que, como eu comecei há pouco tempo, né, a corrida, eu faço há um ano o fortalecimento só também, né? Eu acho que eu não tenho técnica suficiente ainda para isso. Eu acredito nisso. Tá. Então você acredita que é falta de treino, seria mais ou menos isso, né? Pouco tempo de treino, né? Pouco tempo de treino, também até te conhecer, eu não sabia sobre a alimentação correta também, né? Sim. Você falou que você faz, além da corrida, você faz musculação também, né? Eu faço a funcional. Funcional, perfeito. Sim. E qual essa corrida que você sente esses sintomas, esse cansaço, essas dores na perna, ofegante?
Qual que é a distância e a duração, mais ou menos, dela? Geralmente a gente faz um treino, vamos supor, 7 quilômetros, né? Por exemplo. E aí, já nos primeiros km, assim, é uma dor insuportável. Até os 2 primeiros km eu praticamente quase desisto. Entendi. Depois você tem que reduzir o ritmo para conseguir terminar, é isso? Isso, é isso. Então já tem uma resposta para você. O que que acontece? Olha só, cansaço, dor na perna e, no caso, ficar ofegante logo no começo do treino ou da prova, existe primeiro um fator que pode ser um fator de condicionamento físico, por exemplo. Uma pessoa que ficou, sei lá, 20 dias sem treinar, de repente ela volta a correr, ela acredita que ela consegue correr no mesmo ritmo que ela corria antes, ela vai sentir muito cansaço, vai ficar ofegante. Mas isso é por quê? Porque ela ficou 20 dias sem correr. Então acontece aí o que a gente chama de destreino, né? Seria a queda do seu condicionamento físico, que não é o seu caso. No seu caso, você faz sua corrida e também você faz o funcional. Então você está mantendo a sua constância de treinamento. E o cansaço, dor na perna e ofegante logo no começo é porque provavelmente você tenta correr num ritmo um pouquinho mais forte no começo e aí você não consegue sustentar esse ritmo. É isso mesmo? Isso, eu acredito. Perfeito. Então, ó, quando você começa a correr, eu preciso te explicar um fator aqui que é fisiológico. Eu juro que eu vou tentar ser o mais didático possível para você entender o que acontece no nosso corpo quando a gente está correndo. Isso vai clarear muito a sua mente para fazer com que você veja aonde que você está errando. Então, existe uma coisa que acontece no nosso corpo, que é a produção de energia. Ela vai ser... O nosso corpo começa a produzir essa energia de acordo com as intensidades de treinamento. Então, a gente tem 3 intensidades. A primeira seria intensidade leve, a do meio aqui seria intensidade moderada e a intensa. Essas intensidades são individuais. Por exemplo, o leve para mim é uma coisa, o leve para você vai ser outra. Então, o leve, 5,30, pace de 5,30. Para você, o leve pode ser 4 e pouco, pode ser 6, pode ser 7, enfim. Cada um tem o seu condicionamento físico. Então, quando você está correndo no ritmo leve, a energia que está sendo produzida ali durante essa corrida, esse treino, 80% vem de gordura e 20% vem de glicose, que seriam os carboidratos. Quando você começa a correr mais rápido, passa por moderado, 50% da energia está sendo produzida através de gordura e os outros 50% através de glicose, que é os carboidratos. E quando isso está de forma intensa, você utiliza 80% glicose e 20% gordura. Ou seja, quando você começa a sua corrida, esse treino, você automaticamente faz com que o seu corpo precise de energia mais rápido. Então, lá dentro do nosso músculo tem meio que um tanque de gasolina. É onde que fica a reserva, fica armazenada ali as glicoses, os carboidratos. E aí quando você começa a correr mais rápido, a gente tem que lembrar, toda vez que eu corro mais rápido, automaticamente para produzir energia mais rápido, meu corpo precisa de mais carboidrato. Lá dentro do músculo, na minha reserva, se está baixo essa concentração de carboidrato, meu corpo não consegue sustentar aquele ritmo durante muito tempo. E ele começa a dar sinais e alguns sintomas. Isso é demanda energética muito alta, ou seja, você está correndo mais rápido. Então, a demanda para produzir energia está aqui. Só que o que você tem de matéria-prima dentro do músculo está aqui embaixo. E quando acontece isso, vai gerar uma coisa que chama hiperventilação. É um momento onde você começa a ficar bufando. As suas pernas, ela começa a meio que travar. Você não consegue mais fazer aquela sensação de pernas leves. Não tem mais. Ela começa a ficar mais rígida. Começa a ficar mais dolorida. Se você observar muito bem, quando você está nessa situação, a sua passada na corrida, quando você está nessa situação, ela fica batendo e seu pé fica meio que arrastando no chão. Ele fica mais tempo no solo. Quando você está tranquilo, você bate e tira o pé. Então, esse cansaço, essas dores na perna, essa falta de ar é muita demanda de energia, ou seja, bota um ritmo mais forte no começo e baixa a matéria-prima.
aí você fica ofegante, sua perna dói. Isso é o seu corpo falando, faz com que ela pare, porque a gente não vai sustentar mais. E aí, nessa situação, tem duas opções para você sair disso. A primeira opção é você parar, abandona o treino, desiste. A segunda opção é você reduzir o seu ritmo. E quando você reduz o seu ritmo, você vai lá para o ritmo leve ou para o ritmo moderado. A produção de energia começa a ter utilização também de gordura e aí você consegue manter o ritmo. Então, observa isso. Pega ali, você utiliza algum relógio, o celular para marcar a sua Celular. Sim. Você utiliza qual aplicativo? Strava. Beleza. Lá no Strava, quando você termina o seu treino, tem assim, parciais. As parciais você vai observar. Veja se os primeiros quilômetros, normalmente, eles são os mais rápidos e os outros são os mais lentos. Se isso acontece, é porque você está correndo mais rápido, aí lembra, intensidade mais elevada, utiliza mais glicose. Ou seja, provavelmente você não come as quantidades corretas de carboidrato e aí você não consegue sustentar o ritmo até o final. Então, o problema aí não tá porque você treina tem menos de 1 ano, não tá porque você tem mais de 40 anos, não tá porque você, sei lá, por qualquer outra coisa. O problema tá que você não tem carboidrato, não tem o principal nutriente. Então, à medida que você souber qual é as suas necessidades nutricionais, você começa a ter mais desempenho. Independente se você começou a correr agora ou se você já tem 10 anos de corrida. Uma pessoa que não tem essa matéria-prima, ela não consegue diminuir o tempo na corrida. Você pode até tentar fazer um teste, caso você queira, por exemplo. Fazer um teste não, na verdade, você pode até observar. O dia que você não tem cansaço, que você não tem dores nas pernas, que você não fica ofegante, é o dia que você corre de forma leve. Ah, hoje vai ser bem tranquilinho. Aí você vai correndo, você não sente nada disso. Por que você não sente? Porque 80% da energia que está sendo produzida nesse momento vem de gordura. E gordura, nosso corpo tem em abundância. Agora, só que se você ficar correndo sempre no leve, nunca você vai conseguir evoluir. Você tem que sair dessa zona, né? E aí, quando você sai dessa zona, precisa produzir energia mais rápido. Produção de energia mais rápido, prioridade glicose. E se não tem, aí já é. Aí é onde que fica ofegante, perna fica pesada, e aí você quebra mesmo. Você não consegue sustentar muito esse ritmo. Então, tenha atenção na sua refeição de 4 a 10 horas antes da sua corrida. Essa refeição, ela precisa ter alimentos, fonte de carboidrato nas suas quantidades, que aí vai dar tempo do processo digestivo acontecer e ser armazenado lá dentro do músculo, tá? Então, dentro do nosso músculo, para você jogar a glicose ali para dentro, demora de 4 a 10 horas antes, mais ou menos. Então, se você treina de manhã, a gente está falando do jantar da sua noite anterior. Se você treina no final do dia, a gente está falando de café da manhã e almoço, por exemplo. E a refeição pré-treino, que normalmente é 1 hora antes, né? E aí você pode se perguntar assim, pô, Jefferson, mas eu preciso comer carboidrato de 4 a 10 horas antes. E também carboidrato no pré-treino? Sim. Se você quer diminuir o seu tempo na corrida, sim. Por quê? Lá dentro do músculo, essa de 4 a 10 horas antes, quando você começa a correr, vai utilizando. Aí vai reduzindo, vai reduzindo. Chega um determinado momento aqui, seu corpo sinaliza, ó, dentro do músculo tá acabando, hein? Manda mais aqui para dentro. Esse manda mais é o que você comeu 1 hora antes que tá lá no seu sangue. Aí seu corpo pega do sangue e joga para dentro do músculo. Isso faz com que você mantenha o ritmo do começo ao fim. Agora, já comi de 4 a 10 horas antes, não fiz o pré-treino, vou sair para correr, você sustenta por mais tempo, mas vai chegar um momento, uns 7 km, por exemplo, você vai sustentar, talvez até o terceiro, até o quarto km. Mas no final você não vai aguentar. Por quê? Acabou a glicose aqui dentro, seu corpo foi sinalizar para pegar do sangue e você não fez o pré-treino, então vai ficar faltando, é onde você quer. Deu para entender aonde que está o problema? Sim, entendi perfeitamente. E como é que é a sua refeição antes desse treino de 7 km? O que normalmente você come? Então, como eu comecei a te seguir, geralmente na janta, antes da corrida, que daí a gente faz as corridas mesmo oficiais, eu como macarrão. E antes da corrida, a batata doce. Eu Mas vamos... eu adquiri a batata doce. Perfeito.
Mas vamos pegar E banana também. Aham. esse treino que você faz de 7 km, que você sente esse cansaço, dor nas pernas e você fica ofegante. O que que você come? Olha, geralmente só banana, tipo, algumas horas antes, mais Aí então você nada. já eu consegui te ajudar e você já conseguiu captar onde que é o problema, né? Então, Mas sim, sim, isso é bom, porque assim, pensa se você fica tentando sem ter essa informação. Você ia ficar correndo, correndo, correndo. Ah, sim, eu tenho um ano só, é porque eu treino pouco, é porque isso, é porque aquilo. E você nunca ia descobrir que o problema estaria só na sua alimentação. Se você tem uma ideia, uma sim. banana, uma banana de 50 gramas, ela tem 10 gramas de carboidrato. Isso aí é insignificante para o seu treino. Isso não vai te ajudar absolutamente nada no seu treino. Então, lá dentro Entendi. do programa Meu Melhor KM, os alunos eles possuem uma ferramenta que eles colocam ali o peso, a altura, a idade, o tempo de duração que eles vão gastar no treinamento e o ritmo. Então, assim, vou correr 7 quilômetros, aproximadamente 45 minutos, o pace X. Essa ferramenta ela mostra quanto que ele precisa comer. Olha, no seu pré-treino você tem que comer tanto de carboidrato, no seu pós-treino você precisa comer tanto, e nas outras refeições você precisa comer tanto. Então ele já entrega exatamente o que o corredor precisa e com isso ele começa a ter um ganho aí de performance absurdo, fora a questão de poder comer o que quiser, porque como eu falei, ele entrega o número, por exemplo, uma pessoa que precisa de 70 gramas de carboidrato no pré-treino. O que eu posso comer? Você tem um leque absurdo. Você pode comer a batata, você pode comer banana, você pode comer suco, tomar suco de uva, você pode comer torrada, cuscuz, tapioca. Aí a pessoa come o que ela tem em casa. Ela só vai descobrir Entendi. se for banana, quantas bananas que eu tenho que comer para bater essas quantidades. Se for suco, quanto de suco, e assim por diante. E isso é individual. Mas deu para te ajudar? Deu sim, principalmente porque eu me preocupava com as corridas. E até então, pré-treino, quando era o treino, entendeu? Agora com a conversa, eu vou me preocupar também com os treinos, né? Perfeito, perfeito. Isso é importantíssimo. Isso. Se faz sentido, Sim, nós estamos com uma lista de espera para a próxima turma que vai ser em janeiro. Se por acaso fizer, sim. pode deixar lá o seu contato, que quando tiver próximo, né, da abertura da turma, a gente vai avisar essa galera aí. Tá bom? Beleza. Você. Muito obrigada, Beleza, até viu? a próxima. Até, boa noite, tchau, tchau. Olha, eu vou ajudar mais uma pessoa. Então, você que está ao vivo aqui, quer ganhar essa mentoria, bota nos comentários eu quero. Primeira pessoa que mandar aí nos comentários eu quero é a pessoa que eu vou chamar aqui. Tá bom? Vamos ver. Manda aí. Manda aí, depois eu vou comentar sobre essa situação. João Carlos, vamos lá, você foi o primeiro. João, te mandei o convite aí. Que eu tenho que mudar a câmera aqui, né? Aê! Opa! Beleza, E João? aí? Beleza? De onde você fala, cara? Falo aqui do Valparaíso de Goiás. Goiás? Pô, tem um bairro do meu lado aqui que chama Valparaíso. Eu falei, caramba, você falou Valparaíso. Eu falei, não acredito que ele é meu vizinho aqui. Um bairro meu aqui se chama Valparaíso, mas é em Goiás. Cara, seja bem-vindo. Fala pra mim aí o que eu posso te ajudar, qual é a pergunta que você tem pra mim? Eu tenho olhado, Jefferson, assim, os seus posts, né, que você tem dado dica e tem me ajudado. Porque o que acontece? Eu tô na corrida já há 2 anos. Eu eliminei esses 2 anos aí 19 quilos, mas eu estacionei, saca? E aí, assim, a gente que é corredor, a gente chega a um certo ponto que a gente só não quer ganhar mais medalha, a gente quer ganhar ali um troféu, né? Tudo na faixa etária em si. Aí eu entrei para assessoria, mas agora para mim eliminar peso tá muito difícil. E tá muito difícil mesmo.
Estava sendo acompanhado pelo nutrólogo e aí ele viajou e foi embora. E acabou que eu perdi esse contato. Mas só que não tá funcionando mais o que ele já tinha me passado, né? E você dá outras dicas, por exemplo, suco de uva, cara, que você fala lá para tomar antes do treino, né? E isso me ajudou pra caramba, eu não tinha nem noção disso, porque eu ia treinar em jejum, né? E aí você falou isso, deu um gás. Pô, que legal. Mas o que eu, assim, até eu falei que quero entrar na sua mentoria aí, no próximo mês, acho que é janeiro, né? Que já estava lotado. Porque realmente eu vi que você traz algo assim excelente pelo fato da comida, né, velho? Porque tem gente que passa muita medicação, muita suplementação, sobrecarrega os rins, fígado e pode dar problema. Agora eu tô te seguindo aí, mano. Fera, velho. Parabéns, parabéns mesmo assim. Você me permite te ajudar sobre essa questão do emagrecimento aí? Cara, eu permito, porque realmente assim, eu faço fortalecimento. Hoje eu fiz treino de tiro, né? Hoje eu tô seguindo uma planilha certinho aí, Você... mas eu não tô melhorando ainda na corrida. Tá. Desculpa. Eu vou te perguntar algumas coisas, que essa Uhum. explicação que eu vou te falar precisa de alguns dados aqui. Você falou que você perdeu aí 19 quilos nesse processo de 2 anos. Me fala Isso. hoje, qual que é o volume de quilômetros que você corre na sua semana? Você consegue pegar a semana passada, por exemplo, quantos km você correu na semana inteira, uns 7 dias? Consigo. É em torno de 25 a 30. Perfeito. Além da corrida, você outra atividade? Sim, eu faço fortalecimento. Faço fortalecimento com personal. Ela é bacana também, e aí eu faço esse fortalecimento, porque antes também eu não fazia, e aí poderia lesionar, né? Perfeito. E pensando em 7 dias na semana, quantas vezes você faz atividade física? Você divide essa corrida com a musculação? Como é que é? Ó, segunda, quarta e sexta eu faço o fortalecimento. Terça, quinta e domingo são corridas, né? Aí geralmente domingo às vezes tem prova, aí eu não faço longão. Mas quando não tem prova, eu faço o longão, né? Perfeito. Eu vou te explicar o que normalmente acontece e depois que eu terminar a explicação, você me fala se foi isso que aconteceu com você ou se não foi. Eu vou te falar o que a maioria dos casos acontece. Normalmente, a pessoa que busca emagrecimento, muita gente, na verdade, começa a correr por conta disso. Porque a corrida, ela tem um gasto calórico, cara. É um dos esportes que mais faz o corpo gerar gasto calórico, gastar caloria. Na verdade, a locomoção é o que faz o corpo realmente perder muito peso. Então, é tirar o seu corpo daqui e levar ele para cá, sei lá, 80 quilos, 100 quilos, 120 quilos que a pessoa tem, você tirar 120 quilos e jogar para cá, é um gasto calórico muito excessivo, né? Então, assim, pensando em emagrecimento, corrida de rua é um dos melhores esportes para esse objetivo. E aí a galera associa a corrida com uma dieta restrita normalmente. E dá muito certo. Dá muito certo. Primeiro mês a pessoa despenca o peso ali, tem gente que consegue perder uns 5, 7 quilos no primeiro mês, segundo mês cai, terceiro mês cai. Só que o peso na balança cai, essa pessoa ela está muito focada e essa pessoa também, ela tá sem pensar em performance. Porque ela treina, treina, treina e não consegue ver melhorias. E quando vê alguma melhoria, por exemplo, passou 3 meses, por exemplo, tá? Eu corria 10 quilômetros para 1 hora, agora eu tô correndo 10 quilômetros para 59,50, 10 segundos a menos. 3 meses treinando, 10 segundos a menos. Aí para ela, pô, acho que é normal, tal. E o peso chega um determinado momento que para. No meio desse processo, cara, existe sobe e desce. Então a pessoa faz uma dieta restrita, normalmente corta carboidrato, o peso na balança cai. Quando ela come um final de semana aí, vai num aniversário, alguma coisa, come um docinho, come um bolo, alguma coisa assim, segunda-feira ela sobe na balança 1 quilo a mais. Caraca, em um final de semana, com Deus. Aí daqui a pouco ela para de carboidrato, o peso desce de novo. E assim ela vai vendo. Só que não dá para sustentar esse tempo. E o corredor, muita experiência da parte teórica e da parte prática, o corredor, ele tem uma situação que a maioria come menos
do que o mínimo. E esse mínimo seria o que a gente chama de taxa metabólica basal. É a quantidade de calorias que o seu corpo necessita só para sobreviver. Cada corredor tem a sua, né? Cada pessoa tem a sua. Então, se você ficar deitado 24 horas sem fazer nada, você gasta X calorias ali. E essa energia é só para as funções vitais, coração bater, para você respirar, produção de hormônios, etc. E às vezes o cara está comendo nada, comendo comida de passarinho. Então, sei lá, não come pão, não come nada de carboidrato de manhã, faz uns ovos com bacon, depois fica a manhã toda sem comer nada, e na hora do almoço é salada com proteína, passa a tarde toda só tomando café, à noite toma uma dose de whey, ou faz um omelete, uma crepioca e fica nisso. E aí fica tentando repetir, só que o peso não vai mais. E muitas vezes perde muita massa muscular. Então perde o peso na balança, mas a gordura está quietinha. Por que isso acontece? Quando você começa a comer menos que o mínimo, o seu corpo acha que você está morrendo. Exemplo, meu mínimo hoje está 1.700 calorias. Então, se eu fazer nada, eu tenho que comer pelo menos isso, 1.700 calorias, que é para as coisas funcionarem perfeitamente. O dia que eu treino, final de semana, um dia comum, hoje eu corri 50 minutos. Vai bater 3.000 calorias nas 24 horas do dia. Então, 3.000 é o meu máximo, 1.700 é o meu mínimo. Se eu quisesse emagrecer, eu teria que comer menos de 3.000 e acima de 1.700. Então, um cardápio, por exemplo, de 2.000 calorias seria excelente, porque aí teria essa quantidade mínima e mais um pouquinho de energia para treinar, para se recuperar, e o déficit calórico para perder gordura. Só que a maioria perde, come menos que isso. E aí repete, seu corpo acha que você está morrendo. Então ele começa a fazer o seguinte, cara, Jefferson está morrendo, vamos fazer o seguinte, vamos começar a segurar a gordura e queimar o restante. 1 grama de gordura gera 9 calorias para o nosso corpo. 1 grama de carboidrato e proteína gera 4. Então é muito mais inteligente o nosso corpo segurar essa gordura para as funções vitais acontecer, para esse corpo sobreviver e queimar o restante. Aí queimar o restante é perder glicose e água dentro do músculo e perder proteína. Glicose não vai perder porque essa pessoa às vezes não está comendo nem carboidrato, então vai perder músculo. Aí lá na balança vai diminuindo, só que essa pessoa se sente ainda gordinha, se sente cheia de pele, né? A barriguinha fica incomodando ainda. Caramba, bicho, mesmo treinando muito, não consigo diminuir mais esse peso na balança. Isso é porque seu corpo não vai tirar mais gordura dali, enquanto você não comer mais. E é meio doido, né? Caraca, eu tenho que comer mais. Mas você vai comer mais dentro das suas quantidades. E aí você começa a entregar o mínimo de energia para o seu corpo sobreviver e começa a gerar esse déficit calórico. E aí as coisas começam a funcionar. Vou te falar alguns sinais e sintomas quando uma pessoa está nesse estado. Ela sente muito cansaço durante o treino. A recuperação é horrível. Então, um dia que faz, por exemplo, treino de tiro aí, as pernas ficam doloridas. Pelo menos nas 24 horas a perna pesa. O dia que tem longão, final de semana, só quer saber de ficar deitado dormindo. Durante o dia, depois do almoço, bate um sono desgramado. Então, se está trabalhando, principalmente que usa parte mais mental, né, computador, leitura, alguma coisa assim, você tem muita dor de cabeça, tem queda de cabelo, tem intestino ruim, tem queda de libido, tem sono de péssima qualidade. Às vezes a pessoa dorme ali 8 horas, mas acorda parecendo que passou um trator por cima dela. E esses são os sinais e sintomas. Aí gera compulsão alimentar, então vontade de comer doce, vontade de comer carboidrato, vontade de comer coisas com mais calorias. E ela acaba desistindo. Ela fica, cara, não dá mais, eu tô comendo nada, tô comendo comida de passarinho e as coisas não funcionam. E o treino não evolui. Treina, faz musculação, faz personal, vai no médico, vê os exames, as taxas estão boas. Normalmente os médicos não entendem muito da parte nutricional, porque acreditam que todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Quer emagrecer, mas a pessoa não sabe se é um corredor. Bom, a pessoa que quer emagrecer e é um corredor é totalmente diferente de uma pessoa que quer emagrecer, sei lá, só faz musculação. Gastos calóricos totalmente diferentes, necessidades totalmente diferentes, não dá para ser o mesmo. E aí você fica nesse ciclo, cara. Então você perde 1 quilo na semana, chega no final de semana, come uma pizza, come um doce, come alguma coisa, ganha 1 quilo na segunda-feira. Aí faz jejum, faz as doideiras lá, dieta restrita, treina. Opa, perdi 1 quilo de novo. Aí chega no final de semana, come qualquer coisinha, pum, dá um pico. Isso é o quê? Lá dentro do músculo. Você comeu um carboidrato, entrou glicose aqui para dentro. Uma molécula de
glicose se liga a 3 moléculas de água. Por isso que você ganha um peso rápido, porque as pessoas ganham peso rápido, né? Só que elas ficam assim, meu Deus, ganhei gordura. Às vezes não ganhou gordura, às vezes só foi a glicose e a água que entrou para dentro. Aí você para de comer carboidrato, sai a glicose, sai a água daqui de dentro, o peso na balança cai. E você fica nisso, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E a gordura mesmo tá quietinha ali. Em alguns casos, as pessoas comendo até alface, comendo pequenas coisas, ela começa a engordar. E aí, enfim, esses são os sinais e sintomas. Eu queria saber de você, por acaso, está acontecendo alguma coisa que eu falei? Sim, acontece algumas coisas. Por exemplo, treino de tiro, igual você falou. Eu sinto um cansaço muito grande durante esse treino. Longão também, dependendo do longão, eu fico um pouco mais quebrado. E a questão da alimentação, como eu falei, já não adianta mais o que o nutrólogo passou para mim, porque ele não passa um plano alimentar, ele passa somente aquilo que realmente é bom para me comer. Só que eu cheguei a um estado, Jefferson, que eu já eliminei aquilo que tinha que eliminar para ele, entende? Só que para mim, eu sei que para corredor hoje, eu preciso, no mínimo hoje, fazendo um cálculo assim, sei lá, doido que talvez eu fiz, eu preciso pesar no mínimo aí, porque a maioria dos corredores tem em torno de 56 a 68 quilos, né? É claro que também tem que fazer exercício de força, mas eu sei que o meu peso hoje, ele tá me atrapalhando a correr melhor. Por exemplo, eu corro 5 km em 21 minutos, às vezes em 20 minutos. Então, assim, pô, para muita gente nossa, top pra caramba. Só que a gente sabe que eu não vou chegar, tem que chegar em 17, 18, né? Mais ou menos 19 aí, para você conseguir na faixa etária. Uns 10 km, eu termino em 42, 43, né, minutos. E só que eu tenho que reduzir isso aí. Só que o peso hoje, eu não consigo mais me livrar dele na balança. Ou seja, eu estacionei em 72, o máximo que eu alcancei foi 71, quase 70, e não saiu daí mais, entende? Por mais que eu tenha uma carga, eu sei que eu posso ter criado algum músculo mais, meu corpo mudou muito, mas eu vejo que para mim poder melhorar na corrida hoje, eu preciso eliminar algum peso. Mas eu não quero tomar remédio de jeito nenhum, cara. Assim, acho que eu achei, foi um achado muito grande aí no Instagram, né? Por isso que Deus te abençoe, te dê muita saúde aí, porque você passa muita dica boa pra galera, gratuito, né? Você tá perdendo o seu tempo, falar, tá perdendo seu tempo, não, você tá ganhando seu tempo ali, mas ajudando outras pessoas. Mas você tá aí fazendo todo dia, é cansativo, muita gente não valoriza. Mas eu digo, não é fácil. Você tá todo dia, tá aqui hoje, dando a mentoria aqui, gratuita, né? Então, assim, o que eu preciso hoje, e eu quero fazer isso, alimentos saudáveis, e eu chegar nesse peso. Mas hoje, realmente, eu preciso de uma ajuda, entendeu? Perfeito. A sua situação é a clássica situação de um cara que treina muito e come menos do que deveria. É clássica. Essa situação, cara, tem um aluno, não sei se ele vai estar na live, normalmente ele acompanha bastante, Felizmino. Uma vez ele tem uns depoimentos dele lá no meu canal do YouTube, aqui também no Instagram, mas no canal do YouTube é mais fácil para achar, tem uma playlist lá chamada Papo Diário. E ele conta, cara, ele falou assim, Gerson, chegou um ponto, ele me mandou um áudio um dia, sei lá, uns 3 meses atrás, falou assim, cara, pelo amor de Deus, me ajuda aí, porque eu não tô conseguindo parar de perder peso, cara. Ele já perdeu 7 quilos, ele tava com 70, acho que 70 quilos, foi para 62, alguma coisa, 63, alguma coisa assim. Ele falou assim, cara, já tá bom, e o peso continua caindo, mas o cara come absurdamente um volume enorme de comida. É tipo coisa de 6 a 8 pães por dia, uma pratada de arroz e feijão, uma pratada de macarrão e perdendo peso. Eu falei, cara, é meio louco. Como que eu como assim tanta comida e consigo emagrecer? E estou querendo parar de emagrecer, porque parece que eu estou comendo mais e estou emagrecendo. Mas aí ele esqueceu de observar uma coisa. Ele gasta muito, está comendo uma quantidade, realmente um volume muito grande, que está gerando um déficit calórico. E esse déficit calórico está fazendo ele emagrecer. Só que o tempo dele, só 5 meias maratonas, 5 ou 4 meias maratonas esse ano de 2022, em todas ele bateu RP.
Ele corria 25 km para 24, 25 minutos. Hoje o melhor tempo dele é 18. Cara, e um monte de resultado. Tá tudo gravado, isso tá disponível para vocês assistirem. O Papo de Águia, o nome dele é Filismino. Então, como que é a sua situação, né? É a mesma que a dele. Você é um cara que treina bastante, gasta bastante, só que você come pouco. Então, mesmo você treinando, você não consegue ver esse resultado. E aí, quando você alinhar essas coisas, descobrir qual é a sua necessidade, o dia que você faz o treino de tiro, o dia que você vai fazer a musculação, o dia do ombro, você começa a entregar essas quantidades de carboidratos, de proteína, de gorduras, de fibras, gerando esse déficit calórico. E aí você repete, a gordura vai caindo, sua performance vai melhorando, a sua recuperação vai melhorando e assim por diante. Aí vem mais qualidade de vida, mais saúde, sono melhor, intestino melhor, liberdade para comer de tudo sem engordar, diminuir o tempo na corrida, e aí é uma cascata de benefício. Então descobrir quanto que o seu corpo necessita e entregar isso para ele, né? Esses nutrientes para ele. Isso dentro do programa você vai ter acesso. Mas deu para esclarecer aí aonde que está o problema? Não, com certeza. Eu entendi porque às vezes a gente fala, vou comer pouco, treinar muito, eu acho que vai estar evoluindo, né? Não é isso, por exemplo. Igual você falou, tem a questão da água, tem que você tá tomando aí, tem a questão de carboidrato, que às vezes a pessoa pensa que carboidrato é ruim, né? Pelo contrário, é bom, né? Tem a proteína na quantidade certa, então tudo isso na quantidade certa, você alcança o objetivo. Por isso que quando eu eliminei, ficou eliminando, era porque eu comia naquela quantidade certa que ele passou ali, né? Ó, é isso aqui, até onde você vai chegar. Eu cheguei, mas aí, como eu falei, Jefferson, hoje realmente eu preciso desse auxílio para me poder chegar onde eu quero realmente chegar, né? Não que eu quero se tornar um melhor corredor, não é isso. Eu quero melhorar o meu tempo, eu quero alcançar outros objetivos, né? E é isso. Não, show de bola, cara, show de bola. Quando você alinhar essa parte nutricional aí, tudo a engrenagem vai rodar direitinho e você vai alcançar as suas metas aí. Mas que bom que deu para te ajudar. Um prazer falar com você. Então, beleza. Obrigado aí, Jefferson. E quando abrir, aí você manda lá, igual você mandou lá no grupo hoje, né, que tava na live. Aí eu olhei e já entrei aqui para poder pegar. E eu fico no aguardo, beleza? Show de bola, meu irmão. Foi um prazer. Até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu. Turma, hoje foi até uma análise diferente, né? 2 casos aí. Primeiro caso, a corredora sentindo muito cansaço, dor nas pernas e muito ofegante, né? Problema clássico de pessoas que tentam correr mais rápido, tentam diminuir o tempo, sustentam por 1 km, 2 km e aí quebra, né? Não consegue sustentar mais o ritmo, fica aquela falta de ar, perna pesada, dor na costela, dor na perna, um cansaço extremo e aí quebra. Não consegue sustentar até o final. Isso não é porque você corre tem 1 ano, não é porque você tem mais de 40 anos, porque você está na menopausa, porque você não tem um treinador, porque você não faz trabalho de força, que você não toma suplemento X ou Y. Não é por conta disso. Isso é porque você não tem matéria-prima dentro do seu músculo para a produção de energia. Isso é uma fisiologia básica. É uma coisa básica dentro da fisiologia, né? Então, lá dentro do músculo existem as quantidades de carboidrato que ficam armazenadas. Toda vez que você tenta correr mais rápido, automaticamente você vai utilizar de forma mais rápida essa glicose. Se não tem essa glicose, você sustenta por pouquíssimo tempo. E aí ela vai reduzindo, o seu corpo sinaliza, tá acabando, preciso de mais. E esse mais ele vai tirar lá do sangue, só que você não fez o pré-treino. Às vezes você comeu uma banana. Uma banana não é nada, bicho. Banana tem 10 gramas de carboidrato, é nada. A pessoa vai correr 7 quilômetros, não é nada. Ah, mas eu comi batata doce. Se não tiver na sua quantidade, vai faltar. E aí você pode treinar o que for, que vai dar ruim. Vai dar ruim. Não tem jeito, tá? Isso é uma coisa natural do nosso corpo, tá? Um exemplo, vou pegar os atletas de alto rendimento. Se você quiser jogar na internet qualquer prova, assim, maratona de Berlim, por exemplo, tem lá.
várias provas grandes que você consegue ver a filmagem, né, das provas, você vai ver que a cada 5 km os atletas utilizam uma concentração de carboidrato. Concentração que varia de 30 a 60 gramas de carboidrato a cada 5 quilômetros. E eles, como estão ali no pace de 2,50, pace 3, então a cada 15 minutos, mais ou menos, eles estão utilizando de 30 a 60 gramas de carboidrato. Por que eles utilizam tanto carboidrato assim? Quanto mais rápido você corre, mais rápido você vai usar carboidrato para a produção de energia. Se não tem carboidrato, não vai sustentar o ritmo. Pensa lá, os kenianos correndo em jejum. Elidio Kipchoge vai para uma prova, vai lá para a Maratona de Berlim e vai correr em jejum. Olha que maravilha. Não ia ser quem ele é. Então, trazendo para a nossa realidade, corredor amador, você precisa ter essas quantidades. Pô, quanto que eu preciso comer, cara? Qual que é a quantidade para me correr 10 quilômetros? Isso é individual. Cada um tem a sua quantidade. Por quê? Você tem um peso, você tem uma altura, você tem uma idade. É a mesma coisa o carro, né? Um carro, ele tem um ano, ele tem o peso dele. E ele tem ali a questão do condicionamento dele. Então, um carro mais novo normalmente é mais econômico. O carro mais antigo, normalmente, é um carro que consome mais. Então, cada um vai ter suas quantidades, tá bom? E aí, deixa eu falar do segundo caso, depois eu vou responder perguntas para vocês aí. O segundo caso, no caso aqui dele, corre há 2 anos, 19 quilos a menos nesses 2 anos, só que estacionou, não perde mais peso. E dentro da corrida de rua, isso é muito comum. O corredor perde muito peso ali nos meses iniciais, tal, mas chega um momento que para. E aí ele vive no efeito sanfona. Então perde muito, ganha muito. Perde muito, ganha muito. Perde muito, ganha muito. Perde muito, ganha muito. Treina. Faz dieta restrita, faz low carb, faz cetogênica, faz uso de suplemento, utiliza termogênico, gasta mais de sei lá quantos reais aí por mês. Paga personal, compra tênis novo, compra relógio, faz um monte de coisa e nada. Zero resultado. E aí, de repente, vem um doido aqui e fala que você tem que comer mais. Dentro das suas quantidades. Porque se você come mais também, se for acima do que você realmente necessita, vai continuar armazenando gordura, né? Então, à medida que você descobre essas quantidades, e aí, uma pessoa que faz musculação, eu faço 1 hora de musculação e faz 1 hora de corrida, o dia que ela corre, ela gasta 3 vezes mais do que o dia que ela corre, que ela faz a musculação. Então, como é que ela vai comer a mesma coisa? Não tem como. Aqui ela precisa de muito mais do que aqui. Necessidades diferentes. E isso você consegue, à medida que você tem esses dados, tem essa ferramenta na mão, você começa a ter liberdade. Pô, já sei o quanto eu preciso comer? Então tá. Então, preciso comer aqui na hora do almoço 60 gramas de carboidrato. Beleza. Quanto que é 60 gramas de carboidrato de arroz e feijão? É X. Mas hoje eu não tô afim de comer arroz e feijão, não. Hoje eu tô afim de comer, sei lá, um purê. Um purê de batata inglesa. Quanto de purê que eu tenho que comer? É Y. E se você quiser comer hoje macarrão, quanto de macarrão? Isso tudo dentro do programa os alunos aprendem. Eles possuem essas ferramentas que mostram essas informações para eles. Então, o corredor que quer emagrecer precisa descobrir o quanto que ele gasta. Porque corrida de rua faz com que você gasta muito. Galera, porque eu não compartilho muito assim nos stories, né? Mas se eu mostrar um dia inteiro do que eu como, cara, é absurdo. É absurdo. Porque eu não posso, mas qualquer dia desse eu vou publicar nos meus stories o passo a passo. Assim. Pegar um dia, olha, o que eu como? Café da manhã, pré-treino, pós-treino, vou publicar para vocês verem o volume de comida que dá. Dá muito volume. Só que, por vocês, às vezes, não ter o conhecimento, você acredita que volume significa caloria. Se eu pego um prato de 500 calorias, dá uma pratada de comida. Eu pego um bolo de pote, 700, 800 calorias num bolinho de pote, trocinho daquele ali, você transforma aquilo dali, 700 calorias em comida, dá um absurdo de arroz, feijão, salada, verduras, carne, enfim, dá um absurdo. Então, volume não significa que tem muita caloria, tá?
Vamos lá. Deixa eu ajudar aqui vocês respondendo perguntas. Olha, tem uma caixinha de perguntas aqui, fica mais fácil para ajudar vocês. Então, manda as perguntas pela caixinha, que aí eu consigo responder, porque os comentários ficam subindo muito rápido, tá? Ó, primeiro, desci de 85 para 65 em 4 meses. Corrida, jejum intermitente, cortei açúcar. De 1h10 nos 10 para 34. Meus parabéns, Dan Oficial. Você é uma exceção. Fazer uma dieta restrita, perdeu aí 20 quilos, né? 20 quilos em 4 meses, fazendo jejum intermitente. Conseguiu, mesmo com jejum intermitente, saiu de 1h10 nos 10 quilômetros e está correndo a 34. Cara, você é um cara de atleta elite, né? São poucas pessoas que conseguem correr a 34. E pessoa que faz uma dieta restrita, né? No caso, um jejum intermitente e mesmo assim tem grandes resultados, são pessoas que conseguem se adaptar. É 1 em 1 milhão, sei lá, conversão mais ou menos desse nível. E a maioria que tenta fazer isso, cara, infelizmente tem graves problemas de saúde, né? Então a pessoa que corre em jejum para 30, não sei se você ainda corre em jejum, né? Mas corrida, você colocou que faz a corrida jejum intermitente, cortou o açúcar, e corre 10 km para 34, realmente você está correndo muito bem. E eu te falo, se você está correndo em jejum para 34 minutos nos 10, imagine se você comer a quantidade correta de carboidrato que você tem que comer. Porque cientificamente falando e fisiologicamente falando, produção de energia para alta performance, para melhorar o seu condicionamento, isso tanto para atleta elite quanto para atleta amador, depende de glicose. Se jejum intermitente realmente fosse o que mais importa, você acreditaria que os melhores atletas do mundo, de todas as modalidades, não só corrida, não estaria fazendo jejum intermitente? Atleta olímpico, agora a Copa do Mundo no futebol, né? Você vê ali no meio do intervalo a galera tomando o Gatorade, se reidratando, consumindo carboidrato, fazendo jantar de macarrão. Então, assim, jejum intermitente é uma ótima estratégia, funciona super bem para o processo de emagrecimento para alguns casos, mas para outros não vai funcionar. E a corrida é um exemplo disso, tá? Mas parabéns pelos seus resultados. Vamos lá, qual o valor do programa? Ainda não tem valor definido, tá, galera? Assim que tiver informações aí sobre valores, a gente vai divulgar. Núbia, eu não estava conseguindo correr e descobri que estou anêmica, estou recuperando ferro para voltar. Olha só, galera, muita gente tem anemia por um simples detalhe. Presta atenção nessa dica que eu vou, nessa orientação. A anemia, ela no caso ali, a baixa concentração de ferro no sangue, gera um problema para a gente que corre. A gente diminui a produção de hemácias, que são as proteínas que carregam o oxigênio, né? E para produzir energia durante a corrida, a gente precisa de utilizar oxigênio. E à medida que você não tem essa concentração de oxigênio disponível, você tem muitos problemas para você correr. E as pessoas ficam anêmicas, às vezes, não é porque elas não comem alimentos fonte de ferro, mas sim porque elas não conseguem absorver esse ferro. Naturalmente, a absorção do ferro, existe 2 tipos de ferro. Ferro chamado ferro M e ferro não M. O ferro M está presente nas carnes, o ferro não M vai estar presente mais em folhosos verdes escuros e vegetais, por exemplo. 30% do ferro M é o número que a gente consegue absorver. Naturalmente, de 100% do ferro, apenas 30% a gente absorve. E o ferro não M, se não me engano, é 5% só. Então, já é baixa a absorção. Mas existe uma forma de você melhorar essa absorção desse ferro, que é utilizando uma vitamina C orgânica junto com esse ferro. Por exemplo, na hora do almoço, você terminou de almoçar, você consumir uma laranja. Laranja vai te ajudar a melhorar a absorção de ferro, automaticamente te prevenindo a não ter uma anemia ou te ajudando no tratamento da anemia. Então, utilizar uma laranja, um abacaxi, uma cerola. A cerola é riquíssima em vitamina C, melancia, manga. Agora está na época de manguita, para quem gosta. Então, é uma ótima opção. Kiwi, enfim, tem várias opções.
Então, consumir fruta cítrica pós-almoço, pós-jantar, vai te ajudar a disponibilizar mais vitamina C. Essa vitamina C facilita a absorção do ferro, gerando aí essa melhora da absorção do ferro, fazendo com que você tenha mais ferro ali disponível para a produção de hemoglobina e hemácias. E com isso, tendo mais oxigênio disponível para a produção de energia. Tá? Então, você consegue tratar aí e prevenir a anemia com o consumo de vitamina C. Não serve vitamina C efervescente, é alimento. Não vai comprar suplemento, não, é comida, tá? Vamos lá. Estou sentindo fraqueza nas provas mais longas e nessa live já consegui descobrir alguns motivos. Você conseguiria me ajudar para melhorar para São Silvestre? Quero participar do seu programa. Ô Anderson, São Silvestre já está aqui em cima, né, cara? E assim, existe uma estratégia, se eu não estou enganado, São Silvestre são 15 km com subidas. Então, a estratégia de 15 quilômetros, ela vai ser aplicada, começa ali 2 dias antes da sua prova, a parte de hidratação, e depois existe uma quantidade correta de carboidratos, de nutrientes para você fazer no dia anterior, além do seu pré-treino também. Então, assim, a estratégia para 15 quilômetros tem um passo a passo dentro do programa Meu Melhor KM. Só que o Meu Melhor KM só vai abrir em janeiro. Então, o que eu posso te orientar para te ajudar? Pelo menos a estratégia de água, você pode melhorar aumentando o seu consumo aí para 50 ml vezes o seu peso, 2 dias antes da prova, tá? E como você não tem quantidade de carboidrato, é até um risco eu te falar para você fazer alguma coisa, porque se você come as quantidades, às vezes, acima, há grande chance de você ter uma dor de barriga. Dor de barriga, se sentir inchado, se sentir pesado. Se você come menos, você também não tem a performance. Então, fica até difícil de eu te orientar. Mas a água não. A água você pode fazer 50 ml vezes o seu peso, 2 até 3 dias antes da sua prova. 3 dias antes da sua prova você pode fazer. Tá? Acho que a prova vai ser sábado, né? Então você começa quarta, quinta, sexta, isso aí. Quarta, quinta, sexta. Isso aí, quarta, quinta e sexta. 3 dias antes aí, 50 ml vezes o seu peso. E vai ser uma honra, cara, ter você dentro do programa. Vou ficar muito feliz em poder te ajudar, assim, ser o seu mentor aí, tá bom? Vamos lá, deixa eu responder mais uma aqui. Rapadura é um bom pré-treino, sim, mas aí você tem que descobrir a quantidade. Na verdade, olha só, boa pergunta. Vou explicar uma coisa para vocês aqui. Olha só, o que eu vou te explicar aqui é detalhe do detalhe do detalhe. Então, foca no que eu vou te falar. Rapadura, ela é um tipo de carboidrato apenas, glicose. Quando você come mais de 60 gramas de glicose em um período de 1 hora, segundo os estudos, há grande chance de você ter dor de barriga. Então, normalmente, as pessoas que consomem muito carboidrato de um tipo só, aumenta a chance de ter um desconforto durante o seu treino, durante a sua prova. Por que isso? Porque quando essa glicose chega lá no seu intestino, é muita glicose de uma vez só para pouco receptor. Então, o receptor são os pontos, né, onde essa glicose vai ser absorvida e passar para dentro do sangue. Então, rapadura, se você precisa, por exemplo, de 90 gramas de carboidrato no seu pré-treino, que aí é individual, a gente tem que fazer essa conta, mas vamos supor que seja 90 gramas e você vai consumir 90 gramas de rapadura, há grande chance de você ter uma dor de barriga por conta disso. Então, assim, rapadura é uma opção, mas você precisa saber as suas quantidades, porque se você come um volume mais elevado de rapadura, mais de 60 gramas, por exemplo, há grande chance de você ter dor de barriga. O que é recomendado? Você consumir 2 tipos de carboidrato diferentes. Então, se você consome, por exemplo, no seu pré-treino, uma fruta com um pão, sei lá, tipo, bisnaguinha com geleia de fruta. Bisnaguinha é glicose, geleia de fruta é frutose, que é outra fonte de carboidrato. Quando isso chega lá no seu intestino, glicose vem para cá, frutose vem para cá. Ou seja, você consegue absorver os dois ao mesmo tempo, levando mais nutrientes, levando mais matéria-prima para dentro do seu músculo, né? Sem ter chance de ter dor de barriga. Por isso que gelzinho de carboidrato, Gatorade, eles
os carboidratos que estão ali são esses dois, glicose e frutose. Isso é para evitar da dor de barriga, tá? Durante a sua corrida. Se você come rapadura em uma concentração mais elevada ou qualquer outra fonte, né? Vamos pegar mel. Se você come muito mel, também há grande chance de você ter dor de barriga. Então precisa saber as quantidades, galera. Quando eu falo de quantidade, talvez pareça ser mó clichê, né? Você tá falando isso e tal, mas, cara, porque não tem outra forma de você conseguir ter o melhor desempenho, melhor recuperação, uma melhora na sua saúde, uma melhora no seu sistema imunológico, uma melhora no seu emagrecimento, sem saber o quanto você tem que comer. Saber quais são os alimentos é uma coisa. Beleza, eu sei que eu tenho que comer carboidrato. Mas quanto de carboidrato? É a mesma coisa o carro, né? Legal, eu sei que eu preciso de gasolina. Mas o quanto de gasolina que eu preciso para sair de Vitória para ir para Belo Horizonte? 1.000 quilômetros. Sei lá, tem que saber, tem que fazer conta, né? Tem que ver quanto que o carro faz por cada litro de gasolina. Tem que ter várias outras contas ali. Aí você vai descobrir mais ou menos o quanto você vai gastar. Então faz a diferença, tá bom? Vamos lá. Como me preparar para a meia maratona? Normalmente, meia maratona, a preparação tem ali a parte do treino. E o que você vai seguir no treino é o que você vai seguir no plano alimentar. Então, a preparação, ela começa com o treino. Então, assim, vou me preparar 4 meses antes da prova. Por exemplo, né? Então, 4 meses antes vai começar com a minha parte nutricional. E se você tiver, talvez, com uma composição corporal elevada, você precisa lhe dar uma reduzida na gordura. Então, talvez até mais antes disso. Aí vem, dentro dessa preparação, a gente tem aqui testes de intestino. Teste de intestino. Nós temos os testes teste do suor, que é para descobrir o quanto de água que você perde por hora de treino, porque assim você vai saber exatamente o quanto de água que você precisa utilizar lá na sua prova. Você tem o teste de paladar, que seria assim, consumir determinados alimentos, fazer uma simulação da sua prova, né? Colocar em prática aquilo dali para você ver como é que vai ser a questão do paladar. Esse paladar se aplica tanto nos dias anteriores ao dia também da prova, com gel. Então, exemplo clássico disso, exemplo prático disso que aconteceu foi na minha maratona recente, né, em setembro. Eu levei o gel de carboidrato, só que eu comprei o mesmo sabor. Quando chegou no 35º quilômetro, cara, eu não aguentava mais consumir guaraná com açaí. Era uma bosta guaraná com açaí. Eu gostava muito nos primeiros. Mas depois, horrível. E aonde foi o erro? O erro foi que nos meus treinos eu levava coisas diferentes. Então eu levava um sabor diferente de gel, né? 2, 3 sabores diferentes, que eu utilizava bastante. Só que lá no dia da prova eu levei tudo de guaraná com açaí. E aí foi horrível. Eu fiquei pensando, toda vez que eu consumia, aquele negócio ficava na minha boca, eu me desconcentrava da prova, porque, nossa, que gosto ruim e tal. Olha o detalhe, cara. E esse detalhe você às vezes acha que é bobeira. Mas isso vai te atrapalhar? Para uma maratona vai. Para meia maratona também. Por quê? Se você deixa, por exemplo, naquela hora que você consumiu o gel, você perde ali 20, 30 segundos. Por exemplo, 10 segundos. Até menos, 10 segundos. Aí no outro quilômetro que você usa de novo outro gel, você perde mais 20. Aí no terceiro, você perde mais 20, 30. Então, uma média de 1 minuto na meia maratona. 1 minuto você perdeu. Você chega lá no 20º quilômetro, caraca, falta só 1 km, vambora. Aí você olha, mas para me bater meu tempo, eu tenho que correr 1 minuto a menos. Você não vai correr. Você não vai correr, velho. E aí você corre o último, agora você tá, sei lá, no pace 5. No seu último km, você bota pace 5 e pace forte. Mas você tinha que correr pace 4 para você bater o tempo. Por quê? Durante toda a sua prova, você errou lá na hora do gel, errou aqui, que o total deu 1 minuto a mais. Detalhes. Então, dentro do programa, né, entre as nossas mentorias, eu vou compartilhando isso com os alunos, né? Mas essa questão acho que eu respondi a pergunta da Natália Aguiar. Vamos ver se tem mais aqui. Preciso melhorar minha velocidade nos tiros para o TAF. Sinto muito cansaço depois dos treinos.
Ó, Márcio, então, pensando em tiro, como é que você consegue melhorar? A primeira coisa é alinhar as quantidades de carboidratos, né, no dia anterior, principalmente de 4 a 10 horas antes. Segundo detalhe é que você precisa consumir uma quantidade de carboidrato no pré-treino para ter essa matéria-prima. Lembra sempre, quanto mais veloz, quanto mais rápido, mais intenso for o treino, mais você vai usar carboidrato como fonte principal de energia. Então precisa ter essa estrutura feita no dia anterior. E aí o pós-treino. O pós-treino você precisa de ter a quantidade de carboidrato e proteína no seu pós-treino. 4 gramas de carboidrato para uma proteína, proporção 4:1, dentro das suas quantidades. Por exemplo, a pessoa que precisa de 80 gramas de carboidrato, ela vai precisar de 20 de proteína, proporção 4:1. E aí, quando você faz isso certinho, você entrega a melhor proporção para o seu corpo iniciar o processo de recuperação. Se você entregou isso em até 2 horas após o término do seu treino, você pode acelerar em até 50% a sua recuperação. Só por conta disso. Entregar nas quantidades na proporção de 4:1 em até 2 horas. Aí, pensando lá na sua performance, existem outras coisas que podem potencializar. Por exemplo, o bicarbonato de sódio, o suco de beterraba, a cafeína. São suplementos que podem ser a cereja em cima do bolo, né? Então, depois que você alinhar as quantidades de carboidratos ali, esses suplementos podem ajudar você aí a melhorar seu desempenho nos tiros para o TAF. Tá bom? Ó, a chefinha falou que podemos fazer uma live nessa quinta sobre preparação para a prova. É isso aí, galera. Ó, o chefinho deu uma ideia bacana aqui. Na quinta-feira, o que vocês acham da gente fazer uma live de como se preparar para a prova? Pode ser aí prova de 5, prova de 10, prova de 21. O que vocês acham? Vocês gostariam de ter essas informações aí, de uma estrutura? Coloque aí nos comentários. Aqui já foi todas as perguntas. Fale sobre o uso de palatinose, BCAA, cápsula de sal na ultra. Palatinose é um suplemento que eu chamo de carboidrato gourmet. Eu acho que as pessoas rasgam dinheiro com palatinose. Não recomendo. Porque, assim, se você consome qualquer outra fonte de carboidrato, você vai ter o mesmo efeito da palatinose. E principalmente se você quiser utilizar durante, pior ainda, que a palatinose ela demora um pouquinho para chegar na sua corrente sanguínea. E você precisa de carboidrato rápido, então não vejo benefício. BCAA é um outro suplemento que não funciona. São 3 aminoácidos, você precisa de 22 aminoácidos. Existe um desses BCAAs, que é a leucina, que ela sinaliza para o seu corpo que ele está lesionado. Por exemplo, você fez uma corrida, lesionou sua musculatura, a leucina, que é um desses BCAAs, ela chega lá no seu músculo e fala para o seu corpo, ó, esse músculo aqui está machucado, precisa recuperar. Aí começa a acontecer o processo inflamatório ali. E aí você tem esse início de recuperação. Mas suplementar o BCAA não significa que você vai acelerar o processo de recuperação. Tá? E dentro do seu corpo, se você é uma pessoa que come carnes, ovos, entrega as quantidades corretas de proteína ao longo do seu dia, você já vai ter a leucina. Então, suplementação vai passar direto. Seu corpo não vai absorver. Então, você vai ficar fazendo um xixi caro. Cápsula de sal é uma ótima opção para repor sais minerais. Tá? Existe um momento certo para você utilizar, tanto na ultra quanto nos treinos acima de 1 hora. Alimentação para São Silvestre, para subir a Brigadeiro, cara, é bem complexo, né? Não é tão simples. Você vai fazer ali 3 dias antes, você começa com a hidratação. Um dia antes, você começa a consumir mais carboidrato na sua quantidade. Lá dentro do programa Meu Melhor KM eu explico tudo isso, galera. Vai deixar esse vídeo gravado? Estou na academia. Vou deixar assim, vai ficar disponível aí para vocês. Excelente, ótimo. Adoraria preparação para 5 km. Você respondeu a minha sobre cãibras. Cãibras é uma contração involuntária,
Normalmente acontece quando você está desidratado ou com baixa concentração de sódio ou potássio dentro da sua musculatura. Para evitar câimbras, você precisa ter matéria-prima básica, que seria os carboidratos dentro do músculo, e principalmente hidratação. Só que hidratação não é só com água. Você precisa ter sais minerais. Tá? Então, para reduzir câimbras, primeiro, tomar as quantidades corretas de água, e quando você estiver fazendo os treinos mais longos, principalmente treinos acima de 1 hora, você precisa repor também os seus sais minerais. Principalmente são sódio e potássio, né? Quem não toma a quantidade correta de água, além de ter queda no desempenho físico, também aumenta a chance de ter câimbra. Quando meu treino é mais longo, 15, 18, ou mesmo a meia maratona, quando termino mais ou menos 3 horas após, sinto uma dor de cabeça. Será que é o gel? Não, é desidratação. Não é, Alessandra, não é o gel, é desidratação. Acontece constantemente com pessoas que não tomam a quantidade correta de água. Por quê? Desidratação faz com que você tenha vasodilatação. Vasoconstrição, que é, seus vasos sanguíneos estão desse tamanho. Eles fazem isso aqui, ó, eles se estreitam. Se estreitando, aumenta a pressão ali dentro. Aumentou a pressão, aumenta também a sua frequência cardíaca durante o seu treino. Inclusive, galera, quando terminar a nossa live, vai nos meus stories, você assiste o último Reels que eu publiquei e vai nos meus stories. Eu compartilhei o que acabou de acontecer no treino. Você precisa assistir. É uma explicação que é importantíssima. Principalmente para você, Alessandra, que perguntou sobre isso. Aconteceu comigo agora, algumas horas atrás. Tá? Eu expliquei na parte teórica e aconteceu na prática. Essa é a vantagem de ser um nutricionista esportivo e também corredor. Que a gente pega a teoria com a prática. Mas a dor de cabeça pós-treinamento longo é falta de água, desidratação. Aumentou a pressão nos vasos sanguíneos, sua cabeça começa a ter essa pressão aumentada e aí você tem dor de cabeça. Desidratação gera isso, tá? Boa noite. O Agrega toma HMB para quem faz coisa. Não gasta de... Galera, não gasta dinheiro de suplemento. Eu garanto para vocês que comida gera muito resultado. Muito resultado de performance, resultado na sua saúde. Comida, alimento, tá? Você vai lá na feira, você vai no hortifruti, é isso que você tem que comer. Pô, você vai gastar 100, 200, 500, 600, R$1.000, cara, investe. Entra pro programa Meu Melhor KM em janeiro, quando a gente abrir, investe pra você aprender isso, cara. Porque você vai comer pro resto da sua vida, né? Então, se você tem um conhecimento, você aprende. E aí você economiza. Você vai entender que existe sim alguns suplementos que vão gerar benefício para você, mas são suplementos bem específicos que você vai comprar e utilizar poucas vezes quando for necessário. E se você não quiser usar nada, não precisa usar nada. Então para de gastar dinheiro com esses suplementos que não funcionam. Estou tendo muita dor de barriga no final da corrida. Por exemplo, na última corrida, na janta foi macaxeira com frango. E no dia seguinte foi uma tapioca e 2 bananas. Olha, tem que observar, porque dor de barriga pode ser vários fatores, né? Pode ser a questão mesmo da parte alimentar, o período, o tempo. Você pode estar com algum problema no seu intestino, né? A digestão fica mais lenta. A questão do calor também influencia, então desidratação influencia nesse processo de dor de barriga. Se você está utilizando algum inflamatório, tipo ibuprofeno, por exemplo, e também aumenta a chance de você ter uma dor de barriga. Então, dor de barriga, na maioria dos casos, é por parte alimentar. Comer alimentos, principalmente em dia de prova, né? Com menos de 1 hora antes do treino ou da prova, aumenta a sua chance de ter dor de barriga. E no dia da prova, mesmo no evento, aumenta muito mais. Porque no dia do evento tem ansiedade. Tem um fator da ansiedade que faz com que você vá no banheiro várias vezes. Quem nunca aí, né? Nossa, vontade de ir no banheiro. Você vai no banheiro, você senta no vaso e não sai nada. Isso é o quê? É ansiedade, né? Então, tem que avaliar. Isso é difícil para te responder aqui. O que você acha do pré-treino 2HOT? Cara, se eu não estou enganado, esse pré-treino da Max Titânio é a base de cafeína. É mais ou menos uma analogia, né? Seria mais ou menos você passar o seu carro lá no mecânico, ver que está tudo certinho, a parte hidráulica dele tudo certo, a parte mecânica, elétrica tudo certinho, mas o principal combustível para o carro se movimentar é a gasolina. Então, assim, utilizar um pré-treino à base de cafeína significa que
você vai ter um efeito da cafeína, que é a diminuição da percepção de esforço, mas isso só vai acontecer se você estiver consumindo as quantidades corretas de carboidrato. Senão, você está gastando dinheiro à toa. O que tomar antes do treino de corrida? Cara, antes do treino você precisa de carboidrato. O que tomar? Água. Quando você acordar, já toma aí 200 a 500 ml de água. E você precisa de carboidrato. E aí tem um leque grande de opções, né? Tanto de bebida quanto de alimento sólido, né? Então é nas suas quantidades. Aí você pode escolher várias opções. Banana com mel, torradas, suco de uva. Mas aí tem um detalhe. Pô, quanto que eu tenho que consumir? Não sei. Se você come menos, não vai adiantar nada. Se você comer a mais, você pode ter dor de barriga, pode engordar. Então, tem que saber qual é a sua necessidade. Mas carboidrato é o que você precisa. A dormência dos pés após longas distâncias deve ser por conta do impacto. Fica repetindo, batendo aquilo ali há muito tempo, então pode gerar esse probleminha, né? Muito obrigado pela resposta. Renata, sou aluna da turma 11. Estou muito feliz com os meus resultados. Acabei de fazer uma prova de 18 km, me superei. Fiquei feliz porque consegui fazer a prova super bem. Fiz tudo certinho que Jéssica me orientou. Parabéns, Renata! Que coisa boa, é isso aí que eu quero. Resultados, cara. Que bom, Renata. Parabéns, é só o começo. Galera da turma 11 tá tendo eu ia falar um palavrão aqui, mas tá tendo muito resultado. E é só o começo, Renata. Renata que entra com o perfil de vitória. Não é verdade? Se eu não estou enganado, é isso. Ela entra com o perfil da filha. Eu pensei, ei, Vitória, tudo bem? Ah, não é Vitória não, Renata. Já lembrei. Renata, parabéns, tá? Parabéns mesmo. Fico feliz. É isso, galera, que acontece com os alunos. É botar em prática e sair para o abraço, cara. Vai dar certo, não tem como não dar certo. E é só o começo. A galera da turma 11 tem, sei lá, 15 dias, 2 ou 3 semanas que entrou. Creatina. Creatina vai ser benéfico para corredores que fazem trabalho de força. Se você não faz trabalho de força, não te recomendo utilizar creatina. Porque ela te ajuda de forma indireta. Como assim, Jefferson? Ela vai te ajudar em treinos de alta intensidade com duração de até 15 segundos, ou seja, trabalho de força, musculação. Então, você agacha e sobe, por exemplo. Então, você contrai e relaxa o músculo em menos de 15 segundos em alta concentração, em alta intensidade. Então, vai te dar mais força, você vai aumentar mais as cargas, vai ter mais performance lá no seu treino de força. Isso vai melhorar a qualidade muscular, automaticamente vai te gerar um benefício lá na sua corrida. Então, de forma indireta, a creatina vai te ajudar. Se você não faz trabalho de força, não te recomendo utilizar a creatina, porque ela vai reter mais água dentro do músculo, você vai ganhar um peso, só que você não vai ter o benefício principal dela. Então, consumir creatina, melhorar o desempenho na musculação e ver o resultado lá na corrida, show de bola. Mesmo que você ganhe um pezinho ali de água que vai reter dentro do músculo, não tem problema. Agora, consumir a creatina, aumentar o peso e não ver esse resultado, não faz sentido, tá? Pós-corrida, mandioca e ovo seria viável? Sim, é uma das opções. Mas se você não sabe quantidade, às vezes você come um pedaço de mandioca com 3 ovos, você está fazendo errado. Então, existe, como eu falei, né? Pós-treino, existe a concentração de 4 gramas de carboidrato para 1 de proteína. Aí, quando você sabe as suas quantidades, como eu dei um exemplo, o corredor precisa de 80 gramas pós-treino de carboidrato. Então, 80 gramas de carboidrato é X quantidade de mandioca. 80 gramas de carboidrato, na proporção 4 para 1, vai ser 80 para 20. Então, 80 de carboidrato e 20 de proteína. Quanto de carboidrato, quanto de mandioca eu tenho que comer para dar 80? Aí você vai descobrir. Quanto de ovo que eu tenho que comer para dar 20? Você vai descobrir. Então, assim, mandioca e ovo seria viável? Sim. Agora tem que saber qual quantidade, né? Como que eu sei a quantidade certa de carboidrato e proteína para mim? Como eu faço esse cálculo? Entrando para a turma 12 do meu Melhor KM. Lá dentro tem a ferramenta que faz esse cálculo para os alunos, né? Essa ferramenta, você joga os dados ali, então ela tem peso, altura, idade,
duração do treino e intensidade do treino. À medida que você coloca esses dados, ela te entrega todas as informações que você precisa. O dia que você treina, o dia que você não treina, o dia que é treinamento de tiro, o dia que é longão, o dia que é musculação, preparação para 5, para 10, para 21, para 42, tudo isso ela já te entrega de uma vez só. Quanto de água você tem consumido nos dias de treino, quanto de água você tem consumido nos dias de prova, quantidade de pré-treino, pós-treino, intra-treino, as demais refeições, tudo a calculadora entrega, tá bom? Sozinho não dá não, amigo. Nem eu sozinho consigo, porque, né, não tem como, é fórmula, é dados, então precisa da ajuda da calculadora para fazer isso. Eu acordo 4h30, demanda para fazer minha rodagem às 5 horas. Antes de sair, eu bato suco de beterraba com melancia e adiciono 3 gramas de creatina. O suco de beterraba eu tomo antes ou depois do treino? Cara, 30 minutos antes eu te falo que já tá errado. O suco de beterraba, galera, não é só bater a beterraba. O suco de beterraba para a corrida, né? Se quiser tomar um suco de beterraba normal, você bate, beleza, toma. Com o intuito de só tomar o suco. Mas se você quiser ter o benefício da beterraba, não é assim que faz. 30 minutos antes, não é assim, tá? Pensando em desempenho, você toma antes. Mas existe quantidade, existe modo de fazer e existe tempo ideal para você utilizar esse suco antes, se você quer performance. Se você quer também melhorar a sua recuperação, o suco de beterraba pode ser utilizado ao longo do seu dia, após o treino, né, ao longo do seu dia, porque ela tem também substâncias que te ajudam no processo de recuperação. Eu fiz uma live recente sobre o suco de beterraba, vou ver se eu faço novamente essa live para ajudar aí a galera sobre o suco de beterraba num dia aí. Como funciona seu acompanhamento online? É através do programa Meu Melhor KM, tá? É a única forma de ter meu acompanhamento. Lá no link da bio tem lá no link da bio tem um link. Lá na bio tem um link. Quando você entra no meu perfil, tem um linkzinho azul, só clicar ali, você consegue deixar lá seu e-mail, entrar no grupo do WhatsApp da galera que quer entrar para a turma 12. Turma 12 vai ser em janeiro. Não tenho data, eu não tenho valores ainda, tá? Mas quando tiver essas informações, a galera que fez a inscrição, colocou os dados lá, né, vai receber todas as informações, tá bom? E também o restante da turma vai receber depois as informações. Gente, ó, então é isso. Já estourei meu tempo aqui, ó. Quinta-feira, vamos fazer uma live aí, 7h45 da noite, falando sobre... Na verdade, não vai ser 7h45. Essa live vai ser mais cedo. Essa live vai ter que ser bem mais cedo, porque 7h45 tem mentoria com a turma 11. Agora que eu tô lembrando. Falando sobre isso, né? O tema da aula da mentoria da turma 11 é sobre emagrecimento. E então tem que ser um outro horário. Eu vou ver certinho o horário, turma. E eu vou publicar nos meus stories. Então quem não recebe os meus stories, se meus stories não aparecem para você, entra no meu perfil, coloca o sininho lá, tá? Para você receber a notificação. Mas a gente também vai enviar... Eu publico também, né? Antes, vou olhar minha agenda ali, vou ver que horário que vai dar para fazer. Beleza? É isso então, gente. Ó, fique com Deus. Espero ter ajudado vocês mais um pouquinho. Espero estar contribuindo mais um pouquinho para você evoluir aí dentro da sua corrida, tá? Para gerar conhecimento para vocês. Vou publicar essa live, vai ficar salva. Se você gostou, acredito que vocês gostaram, cara, compartilhe. Pô, tô publicando todo dia conteúdo. Todo dia, sem errar. Tô publicando conteúdo. E tem dia que são 2 conteúdos por dia. Então, se tá te ajudando, isso é uma corrente do bem, galera. Vamos mandar isso para mais pessoas. Tenho certeza que você tem um amigo que é corredor. Pega, manda, cara. Envia. Já que tá sendo bom para você, com certeza vai ser bom para outra pessoa também, tá bom? Então, ó, fica com Deus. Deus abençoe você, sua família. Ótima semana para vocês. Vai ficar gravada. Eu vou disponibilizar ela agora e já compartilho com mais pessoas. Certo? Forte abraço, turma.